Qual a importância da iniciação científica para o graduando? Considero que a iniciação científica seja fundamental na complementação da formação do curso de graduação em Direito, especialmente, né? A gente deve sempre recordar que a universidade se apoia no tripé ensino, pesquisa e extensão. Começar a fazer pesquisa desde o início da graduação traz uma formação muito mais aprofundada, uma prática de escritura, de compreensão, de análise de texto, de relação com os colegas do grupo de pesquisa também, que é importante, produção de trabalhos científicos, porque muitas vezes as pessoas veem a iniciação científica e mesmo a atividade de pesquisa como algo voltado para quem quer seguir a carreira acadêmica. E não é assim. Hoje em dia os grandes escritórios de advogados exigem que os advogados façam doutorado, a produção científica faz parte também da atividade de publicação dos resultados dos trabalhos nos diferentes âmbitos do direito, não só na vida acadêmica, mas também de juízes, de promotores, de procuradores, de advogados, né? Cada vez mais esse diálogo científico está ganhando a relevância que merece aqui no Brasil. É algo recente, especificamente no âmbito do direito constitucional, que é onde eu trabalho. Aquele texto do professor Luiz Roberto Barroso, que é base do trabalho 2 de vocês, em Teoria da Constituição, ele fala exatamente isso, né? Como o direito constitucional, ele cresceu em relevância no Brasil nos últimos anos, né? E a profusão da atividade acadêmica nesse âmbito e científica é muito grande. E ter aqui na nossa universidade um grupo de pesquisa que começa com os alunos desde o início da graduação, para mim, como orientadora, é uma grande felicidade, assim, porque tem alunos que, por exemplo, o Tiago Burkhardt, que é o aluno com quem eu mais publiquei, ele começou no grupo de pesquisa como calouro. E ele fazia parte do grupo de pesquisa da Academia Brasileira de Direito Constitucional na FURB, né, que é um dos grupos que eu coordeno aqui. E a academia exigia que, para participar do grupo, o aluno estivesse ao menos na 7ª fase da graduação. E eu pedi para que abrissem essa exceção, porque eu penso que quem quer fazer pesquisa, quem quer estudar, deve ter oportunidade. Sei que o desafio é maior, para o orientador é maior, e foi uma felicidade, porque, na verdade, durante 5 anos nós trabalhamos juntos. Agora ele está fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, continuamos estudando e publicando juntos, e eu aprendo cada vez mais com ele também, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. Começar desde o início da graduação eu aconselho, né? Geralmente as pessoas pensam também na iniciação científica já como uma experiência prévia para o trabalho de conclusão do curso. Isso é válido também. Mas depois, conversando com os pesquisadores, vocês podem ver que cada um segue uma direção mais subjetiva, né? Mas eu penso que é sobretudo interessante para a gente descobrir, porque o direito abre tantas possibilidades. Quando você começa a desenvolver pesquisa, você pode descobrir âmbitos que na sala de aula você não... Às vezes a gente não tem tempo de tratar, né? A graduação passa muito rápido, os programas são... A gente acaba tendo que comprimir as aulas. E no grupo de pesquisa a gente tem tempo mais para refletir, para dialogar, para analisar criticamente, para conhecer o direito constitucional comparado. Então, abre o campo de observação sobre o direito. Atualmente, quais são os grupos de pesquisa que estão em andamento? Aqui na FURB ou sob minha orientação? Sobre a sua orientação. Aqui eu coordeno 2 grupos de pesquisa que trabalham de forma interligada, né? Na verdade, nós temos um núcleo de estudos em constitucionalismo, internacionalização e cooperação, que a gente usa a sigla CONSTINTER. A gente tem aquela sala aqui, né? E o grupo de estudos da Academia Brasileira de Direito Constitucional na FURB. O grupo de estudos da Academia Brasileira de Direito Constitucional na FURB foi um projeto que nós criamos em 2012 a pedido dos estudantes. Eles tinham ido para o simpósio da ABDConst, lá em Curitiba, retornaram e falaram: professora, tem esses grupos de pesquisa, de estudos que a academia estimula, vamos fazer um na FURB? Aí eu falei: vamos. Aí, qual é o tempo que tem para fazer o projeto? É para amanhã. Aí a gente fez o projeto bem rapidamente. E fizemos num âmbito que eu estava já me ocupando, que os alunos gostavam bastante, que se relaciona com o patrimônio comum do constitucionalismo democrático e a contribuição da América Latina. Por quê? Nós trabalhamos, sobretudo, no âmbito da teoria da Constituição.
essa relação que a gente aprende também lá na primeira fase, da Constituição entre texto e contexto constitucional. Né? Como nós estamos no início da graduação e com alunos de graduação, é muito difícil fazer um estudo mais aprofundado de direito comparado sobre a legislação infraconstitucional, a jurisprudência. Então, a gente começa estudando os textos mesmo das constituições. E temos dois paradigmas, digamos assim, dois modelos de referência. Um é o constitucionalismo democrático do pós-guerra, né? Que nós temos lá a Constituição italiana de 1948, a Lei Fundamental Alemã de 1949, como referências desse modelo. E depois nós temos aquele que vem sendo chamado novo constitucionalismo latino-americano, que na verdade é o movimento mais interessante para a teoria da Constituição dos últimos anos, né? Sobretudo com a Constituição do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Então nós fazemos comparações a partir dessas constituições e desses contextos constitucionais. A cada 2 anos a gente renova o projeto focalizando alguns aspectos, né? E esse ano, por exemplo, eu quis focalizar as relações entre Constituição, fraternidade e solidariedade nessa passagem do estado de bem-estar ao estado de bem-viver. A gente diz que o modelo do constitucionalismo europeu criou o modelo de estado de bem-estar, que é o que a gente conhece também na nossa Constituição, e hoje a gente pode falar de um novo modelo de Estado, que é o estado de bem-viver, que tem algumas diferenças muito importantes. Sobretudo, reconhece os direitos da natureza e é muito preocupado com a proteção da biodiversidade e com a diversidade cultural, que são questões muito importantes para o mundo hoje, né? Então, embora sejam constituições que estão lá no Equador e na Bolívia, elas trazem questões que são importantes para a humanidade hoje, né? Para o planeta. E esse grupo a gente trabalha a gente faz seleção a cada ano, né? E depois no núcleo, no Constinter, nós temos outros projetos sendo desenvolvidos e o Constinter também é mais aberto para a comunicação com quem está fazendo pós-graduação. Nós temos professores aqui, né, que terminaram agora o doutorado, o mestrado. Então, eu chamei esses professores, esses colegas, para criarem linhas de pesquisa, né, e eles mesmos estão trabalhando dentro dos projetos de pesquisa deles sobre argumentos específicos do constitucionalismo, da internacionalização e da cooperação. É fácil encontrar na internet, no site dos diretórios acadêmicos do CNPq, o Constinter, e ali estão as linhas de pesquisa. Professora, de que forma é feita essa seleção dos integrantes dos grupos de pesquisa da senhora e também quais são os benefícios que esses integrantes têm após ingressar nos grupos de pesquisa? A seleção eu faço geralmente assim, com uma leitura prévia, a gente escolhe alguns textos para que o aluno leia antes para fazer a seleção, né? Aí tem uma avaliação escrita e depois uma avaliação oral, né? Nessa avaliação oral, o objetivo é, sobretudo, ver a que ponto está a compreensão do estudante que pleiteia participar do grupo sobre o direito constitucional, sobre a pesquisa, o que o motiva, né? E sobre o que ele gosta de estudar e a disponibilidade de tempo também. Porque, na verdade, o nosso grupo não tem uma periodicidade, assim, a gente não se encontra com tanta frequência, não é necessário estar sempre aqui, mesmo quem trabalha pode participar do grupo. Mas é importante ter tempo disponível para estudar, para fazer as leituras. A gente conversa muito pela internet, por Skype, faz reuniões alternativas, às vezes se encontra lá em Florianópolis, se tem um congresso, alguma coisa interessante para ir, organiza publicações, né? Então, a seleção, e é por isso que eu aceito que participe do grupo também aluno que está iniciando a graduação. Aliás, estimulo. Então, não é uma seleção assim para avaliar, não passa quem tem mais conhecimento. Digamos que o critério é quem tem mais vontade de ter conhecimento, de estudar e desenvolver pesquisa, né? Então, a cada ano, quando tem seleção, a gente divulga o edital com as normas de como vai ser feita a seleção naquele ano. Às vezes tem algum professor que participa do Constinter que vem fazer a seleção comigo. Já participou o professor Michele Carducci, da Itália, o professor Marchiori, aqui da FURB, né? Então, a cada ano a gente faz algumas mudanças, mas é sobretudo nesse sentido, assim, de uma parte escrita e uma parte oral, e essa entrevista, digamos assim. Os benefícios.
Os benefícios. É, aqui na FURB, outros grupos de pesquisa possuem bolsas. É algo que eu estou pleiteando já faz um tempo com o sistema aqui da reitoria. Espero em breve ter essa possibilidade de ter essas bolsas. E depois também abrem editais que a gente pode pleitear com projetos específicos, né? Mas, a princípio, o nosso grupo não oferece bolsa de pesquisa. Então, como benefício direto, o que o aluno tem? Né? Ele tem uma formação aprofundada, de forma gratuita, né? Uma complementação daquilo que ele está estudando aqui na FURB. Nós temos a oportunidade de a produção acadêmica, tem todo o estímulo assim, né, de estudo, de interlocução, de produção. O tempo é organizado de forma que mesmo os alunos, exatamente porque a gente não tem bolsa de pesquisa, que os alunos que trabalham possam estudar também, né? Mas não tem, digamos assim, uma retribuição direta. É o valor agregado da participação, né? E que é grande, de qualquer grupo de pesquisa. A oportunidade de poder desenvolver pesquisa para o aluno se revela sempre algo muito enriquecedor. Tanto para o currículo, que faz diferença, né, quanto para a formação mesmo do aluno, do estudante. Podemos dar uma breve análise comparativa entre as pesquisas no Brasil e na Itália? Essa é uma pergunta ampla, assim, vou sintetizar ao máximo, né? E vou falar da minha experiência também. Eu coordeno lá na Itália um grupo de pesquisa, um centro de pesquisa que se chama Centro Didático Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais. E nós trouxemos a sede brasileira desse centro aqui para a FURB. Além disso, trabalho na Universidade Federico II de Nápoles e na Universidade de Salento. Eu fiz o doutorado lá na Universidade de Salento e me mantenho em contato com essas universidades. Então, são universidades do sul da Itália, com as quais a FURB também mantém relações de cooperação. De uma forma bem ampla, o que a gente pode analisar? Aqui no Brasil nós temos algo muito interessante que na Itália não tem, que é a iniciação científica. Na Itália não existe pesquisa de graduação, pesquisa é de pós-graduação. Muitas vezes os alunos interessados para fazer a tese de laurea, que seria o TCC, começam a se aproximar dos professores que desenvolvem pesquisa e depois continuam na pós-graduação. Mas não existe, por exemplo, bolsa de pesquisa de graduação como nós temos aqui. Esse é um aspecto muito positivo da pesquisa no Brasil que às vezes não é devidamente valorizado. E das universidades também. Lá na Itália a gente sempre reitera, vindo do Brasil, que a universidade aqui se apoia no tripé ensino, pesquisa e extensão. Lá o sistema é diferente. Por outro lado, a pós-graduação lá é muito estruturado, né, porque tem uma tradição maior, e isso sempre pensando na área jurídica, no direito, que é a área que eu conheço. Né, as outras áreas de conhecimento não é suficiente para dizer como é que está o investimento. De forma geral, desde a crise econômica, na Itália também tivemos grandes cortes de pesquisa para a universidade e tal, e a União Europeia também reduziu bastante. Quando eu comecei a fazer o doutorado lá, de 2000 a 2004, tinha todo tipo de financiamento e de subsídio, era maravilhoso fazer pós-graduação, inclusive se estimulava as viagens para o exterior, tinha 50% da bolsa a mais, tinha assim, um incentivo muito maior, né, na pós. Isso modificou. Em relação à graduação, então, a pesquisa aqui no Brasil é muito mais interessante, né? E, sobretudo, uma coisa que eu gosto é ver esses dois universos tão diferentes dialogarem. Porque o curso de Direito na Itália é muito diferente do Brasil. E como nós temos acordo com a Universidade Federico II, em Nápoles, também com a Universidade de Salento, nós recebemos alunos italianos aqui. E isso é muito legal, porque eles sempre falam assim, poxa, eu não imaginava que no Brasil tivesse uma universidade assim. Porque, querendo ou não, a gente tem uma visão eurocêntrica das coisas, e pensar, a Europa é onde nós temos um grau de desenvolvimento maior, tecnológico, realmente é. Mas em termos de universidade, de dinâmica da universidade, dos nossos alunos, nós temos aqui na FURB, por exemplo, uma assessoria de internacionalização incrível. O aluno estrangeiro que chega aqui tem todo tipo de auxílio, desde ser levado até a Polícia Federal, até chips de celular,
assistência odontológica, tudo que o aluno for necessário que o aluno tem. Lá na Itália nós não temos esse tipo de apoio para o aluno brasileiro que chega, né? Mas para o aluno brasileiro que vai lá também é muito interessante poder conhecer as universidades, as bibliotecas incríveis. Essa é uma diferença. A logística lá na Itália tem, assim, sobretudo as bibliotecas, são incríveis. Mas eles não têm os laboratórios de pesquisa e de informática jurídica, assim, que nós temos aqui. É estranho, porque a gente pensa que sendo um país europeu, né, um país desenvolvido, a universidade é mais moderna, mas eu considero a universidade, sobretudo o curso de Direito no Brasil, muito mais moderno e muito mais voltado para a prática. E isso se revela na pesquisa também. Nós temos muito mais pesquisa aplicada em pós-graduação também. E temos pesquisas muito mais interdisciplinares, mais interessantes, assim, mais voltadas, no âmbito do direito constitucional, mais voltadas para a aplicabilidade prática do direito, para além da jurisdição constitucional. Isso é bem interessante. Muito interessante mesmo. Essa aí é difícil, essa pergunta é complexa. Vamos lá. Muito interessante a sua colocação, é muito legal ver essa comparação entre Brasil e Itália, Brasil e Europa. E, sabendo essa diferença de cultura, a gente percebe que o último trabalho referente à cybercultura, anonimato na internet, e qual a relação desses temas com a fake news referente a Acho melhor começar de novo. Vai lá. É que tu pode fazer só e depois eu gero 4 também. Agora tem que perguntar. Acho que não é só dessa pergunta de novo. Que é muita relação com relação. Não, mas é que assim, tu tem que perguntar o quê? Tu tem que ir dizendo desse último artigo da professora, né, que a gente visualizou, da saber que o anonimato na internet. E com relação a esse artigo, o comentário dela breve sobre o que as fake news podem interferir no processo eleitoral desse ano. Posso dar uma sugestão? Pensando nesse artigo. Pensando, né? Ao invés de falar da relação para não ter que repetir relação. Pensando nesse artigo. Professora Milena, a gente percebe que o seu último artigo tem relação com a cultura, com a cybercultura, com o anonimato na internet. Com relação a esse artigo, qual a referência com as... Você está sacaneando? Não deixa aí, cara. Esse make-off a gente tem que fazer. Vamos lá. Respira. Professora Milena, com relação ao seu último artigo publicado na internet, pesquisas relacionadas ao anonimato e à cybercultura, qual o seu entendimento com a relação com fake news terão influência no nosso processo eleitoral? Essa é uma pergunta interessante. Primeiro, devo dar o devido crédito. Esse tema, cybercultura e anonimato, esse trabalho nasce de uma interlocução com o professor Alejandro Arrabal, que fez o doutorado nesse tema, né? Eu participei da banca da avaliação da tese de doutorado dele, e nós identificamos uma afinidade científica bem legal nesse âmbito, e ele começou a participar no Conchimper, trazendo essa contribuição que é mais dele do que minha. Digamos que a análise mais voltada para o direito constitucional e para os direitos fundamentais é a minha contribuição, mas o tema mesmo da cybercultura e da inovação tecnológica é uma interlocução com o professor que fez uma excelente tese de doutorado sobre esse trabalho. E as fake news são uma coisa seríssima no mundo de hoje. Né? Aliás, a própria percepção do mundo de hoje, a partir da realidade virtual, é algo muito preocupante. Algo que me preocupa sobretudo em relação à juventude. Muitas vezes as pessoas dão o real aquilo que na verdade é imagem, ou suposição, ideias irrefletidas. E a senhora, na sua opinião, acha que poderia influenciar aqui no Brasil? Certamente. Pense que hoje as redes sociais influenciam para o bem e para o mal, se a gente quiser ser
maniqueísta a opinião política das pessoas. Aliás, muitas pessoas fazem política só pelas redes sociais, o que é péssimo. Eu acredito que a política é a busca da boa vida, é algo que a gente faz cooperando, conhecendo, na relação interhumana, na relação com a cidade, né? Mas como cada vez mais as pessoas vivem dentro de ambientes fechados, na frente do computador, e o computador é a janela mesmo para o mundo, elas acabam tendo essa percepção da realidade muito filtrada pelas redes sociais, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, é algo que eu considero muito preocupante mesmo. Penso, eu mesmo chamo o Facebook de Facebook, né? Porque, claro, a gente nunca coloca foto feia no Facebook, a gente nunca coloca o dia que a gente está deprimido, precisando de um amigo, a gente nunca coloca o dia que, né? Às vezes até tem quem desabafa, mas tem essa tendência a se mostrar de uma forma diferente ou é sempre restritiva, né? Da mesma forma que a gente se mostra de uma forma escolhida, escolho me mostrar bonita, ou escolho me mostrar alegre, ou escolho mostrar o momento de sucesso na minha carreira, ou posso escolher mostrar que eu estou chateada. A realidade também é muito mais complexa, né? A política é muito mais complexa. Eu penso que o grande problema hoje é que o mundo está muito complexo, o Brasil está muito problemático. Então é mais fácil votar em quem fala coisas simples. Assim, tem candidatos que não dizem coisa com coisa, mas aí é simples, porque as pessoas, não, é isso. Isso, historicamente, a gente sempre teve, se vocês pararem para observar, criar um inimigo comum é a melhor forma de criar adesão entre as pessoas. Só que com inimigos a gente não resolve o problema do nosso país. A gente está num problema seríssimo de governabilidade, o país está rachado. A gente vê que na universidade mesmo, nas últimas eleições aqui do CCJ, tiveram debates impensáveis, poxa, aqui é todo mundo colega, todo mundo amigo, por que criar esse tipo de antagonismo? Essa tinha uma coisa que o Carl Schmitt, lá na época do nazismo, falava, e que agora está voltando, que é péssimo, que é a cultura do amigo e inimigo. Isso é a negação da democracia, a negação da política. Eu não posso ver quem pensa diferente de mim como um inimigo. É o contrário, ele é meu companheiro, meu parceiro no mundo democrático. Se ele pensar como eu, é unanimidade. E tem aquela frase bem simples que as pessoas repetem, mas que é verdade, toda unanimidade é burra. A gente precisa de ideias diferentes, pessoas diferentes. Se não tem a diferença, não tem pluralismo, não tem democracia. Então, penso que as redes sociais e as fake news prestam um grande serviço para esse processo. São bem desviantes. Mas, repito, acredito na perspicácia de quem entende que as redes sociais são um instrumento e a gente pode escolher o que fazer desse instrumento, né? Não pode ser instrumentalizado por isso. Muito bem.